Furiosa, Priyanka decidiu enfrentar Shanti. No meio da noite, invadiu a casa de Shanti, gritando e fazendo uma verdadeira cena. Shanti, embora se sentisse culpada, preferiu ficar quieta e acabou expulsando Priyanka e sua irmã de sua casa. Oi, pessoal! Bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, a gente vai contar uma história real e bem chocante, que aconteceu lá do outro lado do mundo. E o mais interessante é que essa história vem de Anuradhapura, uma cidade super histórica que fica na província central norte do Sri Lanka. Com cerca de 60 mil habitantes, Anuradhapura é uma das cidades mais antigas e cheias de cultura do Sri Lanka. Mas o que queremos contar para vocês hoje envolve um jovem casal que teve um começo de casamento bem complicado. Ao invés de alegria e momentos felizes, eles estão enfrentando problema após problema, sem ver uma luz no fim do túnel. Será que o karma está batendo na porta porque ele acabou roubando a amante do melhor amigo? E qual será a verdadeira história por trás dessa confusão toda? Vamos descobrir juntos. Antes de começarmos, não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar essa história com os amigos. Vamos espalhar o amor, galera. Agora, vamos ao que interessa. A história começa com uma garota chamada Priyanka, que nasceu em 1997 na cidade de Epavala. Quando sua segunda irmã nasceu, em 2001, a família se mudou para Anuradhapura, no Sri Lanka. Priyanka era uma menina alegre, mas também bem mimada. Ela era super sensível e sempre que queria algo, não parava de reclamar até conseguir, o que deixava os pais dela bastante exaustos. Ela tinha um coração mole e se magoava com facilidade, especialmente quando o assunto era sua mãe, Padmini. O pai de Priyanka, Jayasingh, era um fazendeiro de arroz muito trabalhador. Ele passava tanto tempo longe de casa que só voltava 2 vezes por mês. Padmini, que trabalhava ao lado dele como diarista, começou a aceitar trabalhos de lavanderia para ajudar nas contas da casa. A maioria dos clientes era de vizinhos ou pessoas que moravam nos conjuntos habitacionais próximos. Avançando para o ensino médio, Priyanka acabou na mesma turma de um garoto chamado Chandana. Ele já estava namorando Shanti, uma amiga de Priyanka, embora elas estivessem em turmas diferentes. Chandana e Shanti estavam juntos desde o início do ensino médio. Ele era popular, vindo de uma família rica, e o relacionamento deles parecia firme, até o final da escola. Após terminar o ensino médio, Chandana foi para a faculdade, como os pais dele haviam planejado. Ele também começou a ajudar a família no negócio de roupas, que estava crescendo e tinha várias lojas em shoppings. Shanti, por outro lado, continuou seus estudos em outra faculdade. Ela era muito independente, já que perdeu os pais e morava sozinha na casa deles. O irmão de Shanti se casou e se mudou para a cidade de Tambutegama com a esposa. Apesar da distância e da rotina corrida, o relacionamento de Chandana e Shanti seguia firme. Eles se apoiavam mutuamente e estavam focados em terminar a faculdade. Chandana até prometeu que se casaria com Shanti assim que se formassem. Mas, com tanto trabalho e estudo, Shanti passou a ter pouco tempo para se encontrar com Chandana, e isso começou a desgastar o relacionamento. Agora, voltando para Priyanka, que sempre teve uma quedinha por Chandana desde a época da escola. Ela sabia que o relacionamento dele com Shanti estava começando a esfriar, já que eles se viam muito pouco. Aproveitando essa brecha, Priyanka começou a se aproximar de Chandana e, para sua surpresa, ele também começou a dar atenção. Com o tempo, eles foram ficando mais próximos, e Chandana começou a desabafar sobre sua vida agitada na faculdade e sobre como seu relacionamento com Shanti estava começando a ficar sem graça. Ele percebeu que não via Shanti com a mesma frequência e que, mesmo quando se falavam, as mensagens demoravam a chegar. Parecia que Shanti estava sempre ocupada com trabalho e estudos, deixando Chandana mais distante. Por outro lado, Priyanka não estava estudando nem trabalhando por causa das dificuldades financeiras da família. Ela passava os dias em casa, mexendo no celular ou simplesmente deitada. Com tanto tempo livre, começou a conversar bastante com Chandana e, logo,
estavam se encontrando com frequência. O relacionamento deles foi ficando cada vez mais forte, mas tudo em segredo. Shanti não tinha ideia. Priyanka começou a ir com frequência ao quarto de Chandana, e ele até deu a ela uma chave reserva para que pudesse entrar e sair quando quisesse. Muitas vezes, Priyanka ficava até tarde da noite por lá, antes de voltar para casa. Para Chandana, isso fez Priyanka se tornar alguém especial. Ela lhe dava a atenção e o companheirismo que ele sentia falta no relacionamento com Shanti. Enquanto isso, em casa, Priyanka enfrentava a pressão dos pais, que a cobriam por não estar trabalhando. Eles a comparavam com as outras amigas, que já tinham emprego, e a incentivavam a buscar uma ocupação, já que a situação financeira da família estava complicada. Relutante, Priyanka procurou Shanti, sua amiga, para pedir ajuda. Shanti, sempre bondosa, conseguiu arrumar um emprego para Priyanka através de seus contatos. Até hoje, Shanti não faz ideia de que sua amiga Priyanka está, secretamente, namorando seu namorado, Chandana. Depois de um tempo trabalhando juntas em uma loja de cosméticos, Priyanka e Shanti passaram por uma situação difícil. A loja teve que fechar por causa da queda nas vendas. De repente, as duas ficaram sem emprego. Durante um mês, as duas buscaram novas oportunidades, e em julho de 2019, Shanti conseguiu um emprego como garçonete em um restaurante fast food. Como sempre foi uma pessoa bondosa, Shanti imediatamente recomendou Priyanka para uma vaga lá, e, com sorte, Priyanka também foi contratada. Priyanka e sua família ficaram super gratas pela ajuda de Shanti, e esse gesto fez com que elas ficassem ainda mais próximas. Shanti começou a passar muito tempo na casa de Priyanka, e às vezes até dormia por lá. Os vizinhos passaram a conhecê-la, e até os pais de Priyanka foram convidados para almoços na casa de Shanti. Do lado de fora, tudo parecia estar bem. Mas, por trás disso, as coisas estavam muito mais complicadas. Priyanka e Chandana, o namorado de Shanti, estavam cada vez mais próximos. E, do nada, Priyanka fez um anúncio bombástico. Ela estava grávida, e o pai era nada mais, nada menos que Chandana. A notícia chocou todo mundo, deixando Shanti de coração partido. Ela ficou arrasada ao saber que seu namorado e sua melhor amiga haviam traído sua confiança e mantido um relacionamento secreto. Shanti estava muito magoada, mas, como era uma pessoa madura, decidiu se afastar de Priyanka e Chandana, mantendo a profissionalidade no trabalho. A situação de Chandana também ficou ainda mais complicada. Seus pais se reuniram para discutir o caso, e apesar de não gostarem muito de Priyanka, achavam ela imatura, preguiçosa e muito focada em maquiagem. Acabaram aceitando o relacionamento, já que Priyanka estava grávida. Mesmo com suas reservas, os preparativos para o casamento começaram. Só para contextualizar, Chandana já tinha terminado a faculdade com um diploma em administração de empresas. O casamento foi simples e aconteceu em fevereiro de 2020. Os pais de Chandana queriam adiar a cerimônia por conta da pandemia, mas, como a gravidez de Priyanka estava cada vez mais visível, não havia mais tempo para esperar. Após o casamento, Priyanka se mudou para a casa dos sogros com Chandana. Mesmo casada, Priyanka continuou trabalhando no restaurante fast food com Shanti. Mas, agora que estava casada com um homem de família rica, ela tratava o trabalho mais como um hobby. Aparecia só quando queria, muitas vezes faltando sem avisar ninguém. Enquanto isso, Chandana estava ocupado com o negócio de roupas dos pais. Esse comportamento estava começando a irritar Shanti, que sentia que estava sendo prejudicada também. Afinal, foi ela quem ajudou Priyanka a conseguir o emprego, mas a falta de profissionalismo de Priyanka estava colocando Shanti em uma situação difícil. Quando Priyanka faltava ao trabalho, era Shanti quem levava a culpa. A situação piorou quando o chefe deu um aviso final a Priyanka. Se ela faltasse mais uma vez sem justificativa, seria demitida. Shanti, sempre responsável, foi até a casa de Priyanka para entregar a advertência. Mas Priyanka não levou nada a sério. Com um sorriso, ela disse: "Ah, tanto faz. Não me importo. Estou trabalhando por diversão. Meus sogros são ricos de qualquer maneira."
Shanti ficou completamente furiosa. Não conseguia acreditar que a mesma pessoa que havia pedido ajuda para conseguir o emprego estava agora sendo tão arrogante. Ela disse para Priyanka que, se ela queria se demitir, deveria fazer isso da maneira certa, e não simplesmente faltar sempre que quisesse. Em vez de ser grata, Priyanka atacou Shanti e a mandou embora da casa dos sogros. Quando Shanti estava saindo, Chandana apareceu no terraço e se desculpou pelo comportamento de Priyanka, até pela traição no passado. Ele parecia realmente arrependido, mas, como ele disse, o que está feito, está feito. A mãe de Chandana também pediu desculpas e garantiu que ele iria ao restaurante no dia seguinte para demitir Priyanka em seu lugar. Como prometido, Chandana foi ao restaurante e informou ao chefe sobre a demissão de Priyanka. Mas, apesar do esforço, o relacionamento de Shanti com o chefe já estava bem complicado, e não muito depois, ela acabou sendo demitida também. Como resultado, Shanti ficou sem emprego por 3 meses. Em junho de 2020, Shanti finalmente conseguiu um novo trabalho como caixa em uma boate em Anuradhapura. De vez em quando, ela também trabalhava como recepcionista. Não demorou muito para Chandana começar a frequentar a boate com os amigos. Os dois se encontraram algumas vezes, e quando perceberam, já estavam conversando novamente. À medida que a conversa fluiu, Chandana começou a abrir o coração sobre seu casamento. Ele admitiu que as coisas estavam ficando complicadas entre ele e Priyanka. E, para piorar, Priyanka havia sofrido um aborto espontâneo, o que deixou o relacionamento deles ainda mais frio e distante. A conversa fez Chandana relembrar sua conexão com Shanti, e ele percebeu que antigos sentimentos começaram a surgir novamente. Chandana não poupava palavras ao falar sobre Priyanka, chamando-a de mimada e imatura. Ele se sentia frustrado com o fato de ela não perceber a realidade da vida deles. Ainda dependiam dos pais para ter uma casa e um trabalho. Priyanka constantemente entrava em conflito com a sogra, que se irritava com o fato de Priyanka passar os dias sem fazer nada, apenas comendo, dormindo e assistindo TV. Uma vez por semana, Priyanka exigia dinheiro para fazer compras e reclamava que queria uma casa nova, dizendo que não suportava morar com os sogros. Chandana até sugeriu que eles alugassem uma casa, mas Priyanka não queria saber disso. Ela queria uma casa que pudesse ser comprada à vista e insistia que Chandana pedisse a herança da família para isso. Ela se sentia envergonhada por todos acharem que seu marido era um empresário bem-sucedido, mas eles ainda moravam com os pais dele. As exigências de Priyanka começaram a irritar muito Chandana, e ele a repreendeu, dizendo que ela era mimada e preguiçosa, e que passava o tempo todo brincando de maquiagem. A tensão no relacionamento aumentou depois de mais uma briga com a sogra e com Chandana. Priyanka saiu chorando e foi para a casa alugada dos pais, esperando que Chandana fosse atrás dela, pedisse desculpas e a trouxesse de volta. Mas, ao contrário do que ela imaginava, Chandana ignorou a situação completamente e passou as noites na boate, se reaproximando de Shanti às escondidas. Quando Priyanka percebeu que seu marido não estava vindo atrás dela, ficou ainda mais inquieta. Seus pais, percebendo o que estava acontecendo, sugeriram que talvez fosse ela quem estivesse dificultando as coisas no casamento. Para tentar descobrir onde Chandana estava, Priyanka pediu à irmã para segui-lo. Depois de várias mensagens não respondidas para Chandana, a irmã de Priyanka revelou que ele estava se encontrando com Shanti na boate, e até a buscava e a deixava no trabalho. Furiosa, Priyanka decidiu enfrentar Shanti. No meio da noite, invadiu a casa de Shanti, gritando e fazendo uma verdadeira cena. Shanti, embora se sentisse culpada, preferiu ficar quieta e acabou expulsando Priyanka e sua irmã de sua casa. No dia seguinte, Priyanka voltou à casa de Chandana e reclamou com os sogros sobre o comportamento dele, mas eles simplesmente a ignoraram. A situação tomou um rumo diferente quando Chandana falou diretamente com Priyanka e pediu a separação, dizendo que estava cansado do jeito dela. Priyanka, sem aceitar a ideia, voltou para a casa de seus pais, onde desabafou sobre tudo com a família e vizinhos. No entanto, ela exagerou na história, dizendo que seus sogros eram abusivos e até agressivos fisicamente com ela. Um dos amigos de Priyanka,
um jovem de 21 anos chamado Gayan, ficou completamente enfurecido ao saber da situação. Em uma noite de maio de 2021, ele decidiu ir até a loja de roupas dos pais de Chandana no mercado. Aproveitando a escuridão, ele quebrou o vidro e danificou a porta de ferro. Mas o plano dele acabou dando errado. Seu rosto foi capturado pelas câmeras de segurança da loja, e a mãe de Chandana não pensou duas vezes antes de denunciá-lo à polícia. No dia seguinte, Gayan foi preso, deixando a situação ainda mais caótica. Tudo isso fez com que os vizinhos e moradores da área ficassem ainda mais irritados, especialmente depois que Priyanka começou a espalhar boatos sobre Shanti. Ela contou histórias de que Shanti a teria traído, o que teria levado à sua demissão, e exagerou em outras mentiras, alimentando a raiva das pessoas ao seu redor. Em julho de 2021, a situação ficou tão tensa que cerca de 10 pessoas, incluindo a irmã de Priyanka, se reuniram na frente da casa de Shanti às 3 da manhã. Priyanka não foi, mas o grupo estava bem preparado para o que queria fazer. Logo que chegaram, saltaram dos carros e começaram a jogar coquetéis Molotov no terraço de Shanti, enquanto gritavam furiosos. Alguns homens entraram pela janela, jogaram pedras e destruíram a casa. Shanti, que estava dentro, foi atingida por estilhaços de vidro e pedras, ficando ferida. Os vizinhos, assustados com o barulho, chamaram a polícia rapidamente. Shanti foi levada ao hospital, machucada, mas viva. A investigação revelou que Shanti sofreu vários ferimentos, mas, felizmente, nenhum deles foi grave. Ela passou 2 semanas no hospital se recuperando. Enquanto isso, a polícia conseguiu reunir provas, como imagens das câmeras de segurança ao redor da casa de Shanti, que ajudaram a identificar os responsáveis pelo ataque. Inicialmente, os 10 envolvidos tentaram encobrir uns aos outros, mas, com o tempo, o medo das punições começou a fazer com que cada um confessasse. A polícia logo descobriu que Priyanka foi a mente por trás do ataque. Mesmo sem estar presente, ficou claro que ela havia incitado as pessoas com suas mentiras, alimentando a raiva delas. As investigações mostraram que muitas das acusações de Priyanka, como a de que Shanti a teria traído ou causado sua demissão, eram completamente falsas. Ela usou essas mentiras para manipular as pessoas e afastar Shanti de sua vida. Para piorar as coisas, uma semana após o ataque, a sogra de Priyanka fez uma denúncia por difamação contra ela. A sogra alegou que as acusações de abuso físico feitas por Priyanka eram sem fundamento e estavam prejudicando sua reputação. No julgamento, Gayan, o amigo de Priyanka que havia vandalizado a casa de Shanti no começo do ano, explicou que agiu por frustração, cansado das mentiras e manipulações de Priyanka. Ele foi condenado a 3 meses de prisão pelo ato. Dos 10 agressores, 5 foram considerados culpados pelo vandalismo na casa de Shanti e receberam sentenças de prisão que variavam de 12 a 20 meses. A irmã de Priyanka foi a mais severamente punida, com 2 anos de prisão. Quanto a Priyanka, ela foi condenada por incitar o ataque, tentar prejudicar Shanti e espalhar mentiras difamatórias. A sentença foi de 3 anos de prisão. Após o julgamento, Chandana finalmente pediu o divórcio, encerrando de vez o casamento conturbado com Priyanka. Enquanto isso, Shanti, ainda lidando com o trauma do ataque, foi levada pelo irmão para Tambutegama, onde recebeu mais cuidados. A casa de seus pais, que já faleceram, foi vendida, e com isso, Shanti colocou um ponto final em seu capítulo em Anuradhapura. Que lições podemos aprender com essa história?